Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Carla, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar a história da nossa viagem para Foz do Iguaçu. Deixa eu pegar minha colinha, porque eu sou a do papel, vocês já sabem, né? Então, gente, Foz do Iguaçu foi um presente pra gente, porque eu estava muito afim de conhecer Argentina. Na verdade, o meu foco foi mais Argentina. Eu queria muito conhecer a Argentina. Então, e como a gente ainda não foi pra fora, né? Falei assim, eu acho que Foz do Iguaçu vai ser um destino bom pra gente poder conhecer. E a gente vai no Paraguai, mas eu confesso que eu não tinha vontade de conhecer Paraguai. De antemão, já peço desculpas, porque foi assim, acho que foi uma das melhores coisas da viagem, foi conhecer o Paraguai. Então, mas a ideia era ir pra Argentina. E aí, o que acontece? Eu falei assim, vamos pra Foz do Iguaçu. E aí eu fui pesquisando, e aí falei, caramba, Foz do Iguaçu tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. E aí, o que acontece? A gente foi pra Foz, e então aí eu fui 2 vezes, porque a gente gostou tanto e eu fui 2 vezes, né? Aí, da primeira vez que a gente foi, a gente já chegou à noite, então chegamos já pro hotel e descansamos, né? Pegamos uma conexão em São Paulo e aí chegamos já de noite. Quando foi no outro dia, amanheceu chovendo. Então, não tava chovendo, mas pingava, parava, pingava, parava. E aí a gente foi no Dreams Park Show, que é como se fosse, fechado, mas são 5 eventos que tem lá. Tem o Museu de Cera, tem as Maravilhas do Mundo, tem o Vale do Dinossauro, o Dreamers Ice Bar e o Dreamers Motor Show. Então a gente passou o dia inteiro lá porque a gente tinha uma promoção, a gente pegou a promoção de ir em todos. Então a gente visitou todos. Bom, esse Vale dos Dinossauros é o mesmo Vale dos Dinossauros que tem em Gramado. Então a moça lá ainda falou, você já foi em Gramado? Eu falei, já fomos. Ele falou assim, e vai rolar um videozinho de Gramado aí pra vocês. Já fomos, ele falou assim, é a mesma coisa. Mas aí, como era promoção, a gente quis pegar pra poder ir, as crianças também eram pequenas e tal. E os dinossauros é um parque curto, ele é aberto, mas é muito bonito. Tem sons, é tudo imitando os dinossauros, mas é bem legal, tá? E aí a gente foi no Museu de Cera, que pra mim foi o maior deles. O Museu de Cera é as Maravilhas do Mundo. O Museu de Cera é o maior parque, lá é fechado. Então tem muita gente, eles colocaram muitos personagens, muitos atores, né? Lá, e você vai e consegue ver tudo, né? Aí tem as Maravilhas do Mundo, que são em miniaturas, né? Que você pode tirar foto, inclusive tem algumas fotos também que você pode, por exemplo, tá em Veneza, aí você entra e tira a foto deles lá, de você em Veneza. Tem foto do faraó, então tem vários lugares que você pode entrar e tirar foto, né? A parte, é uma opção, mas você pode escolher, tá? E aí a gente fez o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, vários dinossauros, o Dreams Ice Bar e o Dreams Motor Show. Que o que acontece? Esse Dreams Ice Bar, ele é o menorzinho de todos, você nem pode ficar muito tempo, porque é muito gelado, né? O Dreams Motor Show, são várias motos e tem algumas que as crianças podem entrar, sentar e tirar foto. Então é um bar, gente, é um bar que você entra, tem música e você fica lá, pode comer, né? E você paga pra entrar, né? Obviamente, falei aí que a gente pegou uma promoção pra poder entrar em todos. E você pode passar lá a tarde toda, né? E você pode entrar, são motos penduradas, tem lugares que as crianças, tem algumas motos que as crianças podem entrar e tirar foto, tá? Esse da moto, você não paga nada à parte, é só se quiser. Bom, e aí a gente ficou o dia inteiro lá, tá? No segundo dia, a gente fez o Parque das Aves pela manhã e as cataratas à tarde.
O Parque das Aves, aqui eu vou abrir um parênteses, porque é o melhor lugar para você comprar lembrancinha. Eu achei a melhor opção. Então, se você quiser comprar alguma lembrancinha, pra mim lá é o lugar mais em conta. Tudo é caro, tá, gente? Né? Esses lugares assim, tudo é caro. Mas eu achei lá o lugar mais em conta. E você vai passando em locais que é a casa dos animais, casa, né, entre aspas, é a casa dos animais que eles, né, moram ali. Então, por exemplo, você tá andando, tem que tomar cuidado para você não chutar uma tartaruga, para você não pisar num bicho, porque realmente é onde eles moram, né? Em vários locais, então, você tem duas portas, então você entra como se fosse um corredor, enquanto a outra porta não fecha, a posterior não abre. Então, para proteger o animal, para o animal não sair. São animais que foram resgatados, são animais que foram curados, então, são animais que, né, de algum modo ali foram machucados, né? Então, você faz o Parque das Aves na parte da manhã. Esse dia tava muito quente, tava muito calor. E lá, quando faz calor, é bem quente. Então, um dia tava muito frio, não tava muito frio, tava fresquinho, né? O outro dia já tava muito quente. Esse dia das cataratas tava muito quente. E a gente fez a parque da manhã todinha ali, aproveitamos e lanchamos ali. E depois a gente foi pras cataratas. E aí, esse passeio das cataratas, gente, é o seguinte, você vai andando como se fosse um corredor do lado de uma montanha, do lado, né, da montanha ali. Então, você vê bichos peçonhentos, você vê aranha, eu vi uma aranha, dessas aranhas que não, né, a gente só vê lá. E aí, o que acontece? Você vai andando. Quando a gente vai de ônibus do ponto do ingresso até as cataratas. Desceu ali nas cataratas, aí tem uma hora que quem vai no Macuco Safari desce. A gente não foi, até porque tem uma idade mínima e as crianças não tinham essa idade para ir. Mas também não me atrai. Mas se você gosta de aventura, pode ir. E aí, depois, vai para o outro ponto. Quando você desce nesse ônibus, estava lotado esse dia. A gente ia para descer para poder ir para as cataratas, que é um caminho mais longo. Só que tinha uma cobra. E aí esse caminho tava fechado, a gente teve que ir por outro caminho, mais curto. E aí, naquele momento eu falei assim, caramba, tem que tomar cuidado, né? Então, a gente foi por esse outro caminho. E pra mim, gente, foi até melhor, porque as crianças já estavam assim, porque cansa, gente. Foz do Iguaçu é um passeio que você anda muito. Então, as crianças já estavam, né, cansadas e aí a gente foi andando. Só que é um passeio que é muito bonito, é muito lindo, é novidade, você não encontra nenhuma queda d'água igual. Então você quer tirar foto de tudo, todos os pontos, você quer filmar, você quer ver, você quer parar. Então é um passeio que é dinâmico, digamos assim. E aí você vai andando, e engraçado que quando você vai andando naquele corredor, do outro lado tem o lado argentino, que também você vê, você consegue ver o pessoal da Argentina andando. Então, chega um ponto que o pessoal da Argentina vai por cima, porque eles têm as cataratas, o maior lado é deles, mas a gente tem a vista. Então, você consegue ver todas as quedas da Argentina ali, todas não, a maioria, né, ali. Então, você vê o lado deles e o nosso lado também. E aí você faz esse passeio e depois passa num ponto que, nesse dia, o corredor estava fechado porque estava tendo muita queda d'água. Inclusive, a gente não foi no lado argentino porque não tinha como ir pela Garganta do Diabo, não tinha vários lugares, não tinha como você ir, porque a água tinha derrubado a ponte, porque a ponte deles não é igual a nossa de cimento, é com grade. E eles não retiram a grade. O nosso lado, eles retiram a grade para a água não poder levar.
Então dizem, né, que quando você olha assim de cima, tem um monte de grade embaixo, porque eles não retiram, e aí tem que ficar colocando de novo. Então a gente não foi porque a gente só ia ver, não ia ver nada. Então a gente achou que não valeria a pena poder ir nas cataratas da Argentina. E aí a gente só foi na nossa, e aí você vê a queda d'água, e é assim, é uma força surreal. É uma coisa fora do normal. É uma coisa incrível. É maravilhoso. As crianças em nenhum momento ficaram com medo. Eu não fiquei com medo, eu sou muito medrosa, eu não fiquei com medo. É lindo de ver. É encantador. E é todo mundo, tinha gente do mundo inteiro, gente. Você escuta pessoas falando de várias línguas, é muito engraçado. E você vai andando e vai vendo, e chega um ponto que você vê a queda, que nesse momento estava surreal, porque tinha chovido muito. Então, foi mágico, assim. Aí tem o elevador, tem a parte aí, né, que molha. Eu levei capa de chuva, levei uma roupa extra, mas as crianças estavam se molhando, não tava nem aí, queria, porque tava calor. Tava muito abafado. Então as crianças amaram. Eu também amei. E o bom é você ir com sandália, que seca mais rápido. E você ir com uma roupa que dá pra secar, né? Eu levei até uma toalhinha e tal. Mas se você for de tênis, é bom você levar um chinelo, porque vai molhar, né? E foi maravilhoso esse passeio. Foi incrível, né? Não é à toa que é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. E eu recomendo que, assim, todo mundo tem que ir ver um dia, sabe? E dali a gente sobe, vai pra lanchonete, vai pras lojinhas. E só ali tem banheiro, então no percurso ali não vi banheiro. Então é bom você ir ou antes, ou segurar pra ir depois. Esse passeio aí durou mais ou menos umas 2 horas. É 1 quilômetro, né? Mais de 1 quilômetro aí, um pouquinho, pra você andar. Então, é lindo, tá? Aí dali você tem uma fila que você pega o ônibus para você poder voltar lá no ponto da bilheteria, tá? Nesses lugares, o sinal de internet é muito ruim, mas tem o Wi-Fi. Então, tem Wi-Fi no Parque das Aves e tem Wi-Fi nas cataratas. Então, a gente foi de Uber, tá? Pra gente valeu muito mais a pena, pedia Uber, nem demorava, porque o Uber leva a gente e, né, os passeios são longes do hotel. Então, ou você aluga carro, ou você vai de Uber. Só que aluga carro, você tem que pagar estacionamento, você não precisa, você para longe, né? O estacionamento é grande, então a gente optou por ir de Uber. E super recomendo, valeu super a pena, não passamos perrengue, só um perrengue. Mas aí eu vou contar quando chegar a hora. Mas foi muito bom. Bom, e aí depois a gente foi no Marco das Três Fronteiras. A gente foi pro hotel, depois foi no Marco das Três Fronteiras. Então, nesses trajetos, não pega celular. Então, mais no Marco das Três Fronteiras tem Wi-Fi. E aí você usa o Wi-Fi deles. No Marco das Três Fronteiras, eu recomendo você ir no final do dia. Por quê? Porque você pega um show que eles fazem e pega o pôr do sol. Então você tira foto. Tem filinha para tirar foto na plaquinha, né, do Marco das Três Fronteiras com o pôr do sol. Foi uma fila pequena, mas tem fila. Mas tem gente que quer fazer um book ali, né? Aí realmente, aí fala, rola uma briguinha, uma tretazinha, mas a gente tem a paciência e espera, porque a gente não sabe quando vai voltar. Então, a gente aguarda, né? Porque vai chegar a nossa vez. Então, a gente fez a fotinha. Não tem um palco para você poder ver o show. Então, eu recomendo que você sente e aguarda. Você consegue ver o marco do Paraguai, que é só mato em volta, você consegue ver, mas tem as cores da bandeira deles. Do lado argentino não paga para entrar. Na segunda vez que eu fui, a gente foi lá para lá, então você pode ir. E ali do Brasil você paga para entrar.
E tem você tem o show, né? E tem as coisinhas que vende, tem as lojinhas. Também é um lugar bom para poder comprar lembrancinha. Não é tão caro. Agora, lá nas Cataratas e no Itaipu é caríssimo. E nem tem tanta variedade assim. Então, você consegue comprar lembrancinha ali também. Você vê o show, você não consegue... É um show, gente, que demora 1 hora mais ou menos. É demorado, às vezes você não consegue ver. É um show lindo, vale a pena. Só que você tá em pé o dia inteiro. A gente já tinha ido no Parque das Aves, a gente já tinha ido nas Cataratas, e aí a gente foi no Marco das Três Fronteiras. Então você imagina. Mas era o segundo dia de viagem, então pra gente tava no lucro. As crianças não reclamam muito quando tem que andar viajando, não. Reclama só quando não tá legal pra eles, entendeu? Mas enquanto eles estão aproveitando, vale a pena. Tava muito quente esse dia. Então lá tem lanche, tem sorvete, tem baguinha, tem um monte de coisa. E aí dali, quando você sai dali, o telefone já não pega. Então, ou você pede Uber lá no dentro, ou você pega um táxi ali fora. E na frente tem a roda gigante, que é a Upstar, né? Só que a gente não é fã de roda gigante, aquela do Beto Carreiro, eu já falei, nossa, eu já ia sair, o cara falou assim, não, tem mais uma volta. Eu falei, ainda tive que voltar, eu já não gosto, gente. Então, pra mim não dá, tá? E aí, o que acontece? A gente foi pro hotel e descansou, né? Tô olhando aqui minha colinha. E aí, no terceiro dia, a gente foi em Itaipu. Essa de Itaipu, bom, vou contar. A gente foi pra Itaipu, a gente ia passar o dia todo em Itaipu. Então, meu esposo queria fazer o da especial, só que só era permitido criança acima de 12 anos, parece. Então, eu, assim, não faço questão, é um passeio mais caro, mas, e as crianças também não era nada interessante para criança naquele momento, né? Então, eu fiz com eles de manhã a da Itaipu Refúgio Biológico, que é uma trilha de 2 quilômetros para ver os animais. Então tem a onça pintada, era a onça pintada negra, tinha uma família, né, da onça. Só que os animais, gente, como eles foram maltratados, eles não são muito agressivos, né? É claro, né, tem cobra, não vou falar eles estão protegidos, mas você não vê eles atacando a gente, nem pelo vidro, nada, sabe? Então, assim, é tranquilo de fazer, né, esse passeio. Aí, o que acontece? Eu já estava sentindo uma dor nas costas. E eu né, quando eu tô com criança, eu levo uma bolsa que eu levo um monte de coisa. Eu levo toalhinha, eu levo lenço umedecido, eu levo uma muda de roupa. Eu levo infinito, eu levo garrafinha de água, que é o que mais pesa. Eu já tava sentindo uma dor nas costas. E aí, eu já não sabia se era rins ou se era dor na coluna. E aí eu fui me arrastando, eu com as crianças e tal. E aí a gente fez o passeio, meu marido fez a especial. E aí a gente se encontrou, teve um ponto de encontro. E aí eu falei assim, olha, eu não tô aguentando mais, eu vou pedir uma Novalgina. Vou pedir uma Novalgina e tal. E aí eu me lembrei, né, que eu já estava, porque eu tinha muita... eu tinha muita infecção urinária. Eu até tenho um vídeo aí no canal que eu conto, né, como que eu tratei minha endometriose e tal, e eu acho que eu tinha muita infecção urinária por causa da minha endometriose. E nessa época eu não tinha operado, né, e eu peguei e falei assim, bom, eu vou pedir uma Novalgina, porque eu não trouxe nenhum remédio pra mim, e eu não sabia que eu ia passar mal. E aí o cara, né, lá do ambulatório falou assim, olha, eu não posso te dar remédio. O que eu posso te fazer é te levar de ambulância posso te levar pra Unimed. E eu não tava aguentando de dor. E eu falei assim, bom, eu vou aceitar, porque eu me lembrei que se fosse dor na coluna, se eu tivesse certeza, aí eu falei assim, eu vou embora, tomo remédio. Só que aí eu falei assim, cara, e se for infecção urinária? Vai acabar com a viagem, a gente acabou de chegar. Eu falei assim, não, eu acho melhor ir pro hospital. E aí eu fui de ambulância pro hospital, gente. Nossa, minha filha chorando.
E eles queriam me deitar, eu falei, não, deixa eu ir sentada. E eu falei, filha, mamãe, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu fui com aquela, de vez em quando eu ligava a sirene, né? E aí assustava mais ela, tadinha. E aí eu fui pro hospital, eu fui atendida muito rapidamente, agradeci, né, o pessoal de Itaipu, da ambulância que me levou lá. E fui atendida, fizeram o exame, e enquanto fizeram o exame, eu tomava o remédio. E como eu era turista ali, o que ele fez? Ele me deu uma receita, meio que pessoal muito educado, os médicos excelentes. Nossa, eu não tenho nada assim para reclamar. É claro que é tudo pelo lado do Brasil, né? Então eu fui com o meu plano de saúde. Em nenhum momento, eu não passei mal nem do lado da Argentina nem no Paraguai, porque eu não sabia como eu ia fazer. Mas foi tudo do lado do Brasil. E aí eu peguei, naquele momento, eu parei de sentir dor, ele me deu o remédio e eu comprei. Bom, e ali eu já estava medicada. E eu já sabia o que era. E ele falou assim, olha, eu vou fazer, porque tem que fazer o meio de cultura. Eu vou fazer o meio de cultura, pegou meu telefone no laboratório e ia mandar pelo meu celular. Porque quando ficasse pronto, eu já não ia estar mais lá, né? E aí expliquei, né, que eu não era dali. E aí eles me atenderam e eu fui. E aí pronto, resolvido. Já estava medicada, já não estava sentindo dor. Eu falei, pronto, perdi metade do dia. Perdi entre aspas, né, gente? Porque a gente não sabe nem a hora que vai passar. Gente, é impressionante. Eu tava pensando aqui, toda vez que a gente viaja, a gente conhece um hospital. A gente conheceu o hospital em Gramado, conheceu o hospital em Foz do Iguaçu, conheceu o hospital em Natal. É incrível, né? Mas, enfim, faz parte. Viajar com quanto mais pessoas você viaja, melhor é. Mas é o que é mais legal, né? Você viajar com a família. Então, assim, a gente pegou e foi pra... Quando a gente saiu do hospital... Então, gente, aí quando eu saí do hospital, que eu fui muito bem atendida, o que aconteceu? Falei, bom, tá no final do dia, vamos aproveitar alguma coisa, vamos pra feirinha da Argentina. E aí a gente contratou um transfer para poder levar a gente, que é a melhor opção, gente. Você contrata um transfer, ele te leva na fronteira. Você paga pro transfer no Brasil, tá? E aí ele te leva até a fronteira. Da fronteira, ele tem um contato de um taxista, de um Uber lá da Argentina. Ela te entrega para ele, ou ela te leva na feirinha e depois te traz. Enquanto isso, a do taxista do Brasil tá te esperando ali na fronteira. Então, ela não sai, a do Brasil não sai enquanto você não entra no carro do argentino. E o argentino te deixa ali, e ela te pega ali e volta. Então, ela fica te esperando. Então, assim, pra gente foi a melhor opção. Por quê? Porque o telefone não pega lá. Você tem que comprar um chip ou verificar com sua operadora se vai pegar lá. Por quê? Ao contrário do Paraguai, a Argentina não gosta de dar Wi-Fi. Pelo menos as duas experiências, na verdade a gente foi 3 vezes. As 3 vezes que eu fui lá, enquanto você não compra alguma coisa, eles não dão o Wi-Fi, tá? Algumas vezes até meu telefone entra automático, porque eu vou tentando comprar em lojas diferentes. Pra quando eu for indo, né, cada hora tá no Wi-Fi, né? Agora eu acho que tem uma lei, né, que não precisa de você comprar no Mercosul. Mas naquela época não tinha, né? Naquela época não, porque isso é recente. Então, mas lá na Argentina, na feirinha, é assim, gente. Agora eu vou contar uma coisa que eu não vi em lugar nenhum contando, tá? Eu vi muita pobreza. É tudo muito barato. Mas a minha filha, ela começou a dar o dinheiro dela para as menininhas que estavam pedindo, porque ela ficou com pena. O que acontece? Você senta no lugar e pede comida. É tudo muito barato e você come muito bem. Então, você pode pedir, você pede entrada, você pede suco, você pede cerveja, você pede a carne, a refeição, enfim. Quando você sai, as criancinhas vão tudo pra mesa pra comer a sobra, tá? Então, assim, eu não vi ninguém falar disso. Foi uma coisa que me deixou chocada, porque eu nunca podia imaginar que esse pedaço da Argentina fosse desse jeito, né? E aí, teve até, assim, uma hora que me pediram
dinheiro, e eu tava com dinheiro da Argentina e o menininho não aceitou, ele queria o real. Mas, só que eu não tinha, né? Mas, porque lá, se você paga no dinheiro, ganha desconto. O melhor jeito é o dinheiro. Aceita Pix e aceita o dinheiro deles. Só que a maioria dos preços é tudo em real, né? Nutella, R$ 25. Milka, já tá em real. Então, as melhores coisas que tem para comprar lá é salame, azeite, azeitona. Tinha até um mercadinho lá que tinha as coisas que tem no Brasil, que são do Brasil, tipo, tinha bala toffee, essas coisas, não valia, não, era mais caro, tá? Mas alfajor, o doce de leite, essas coisas, né, que vende lá, então é melhor e mais em conta para poder comprar, tá? Até a Nutella lá tava no preço excelente, né? Comprei lá também. E aí a gente fez esse trajeto e depois a gente voltou. Teve um outro fato também, que a gente foi no outro dia, a gente foi pro Paraguai. E aí, esse dia do Paraguai, a gente... Não, um dia antes, deixa eu contar, as crianças estavam super cansadas, a gente ficou na piscina do hotel. A gente aproveitou o hotel, ficamos lá. Só saímos para almoçar, mas por ali mesmo, e depois a gente voltou. Quando chegou mais à noite, a gente foi pro Duty Free da Argentina. Ali já não pega mais o seu celular, tá? Você nem precisa entrar na Argentina para o seu celular não funcionar. Ali já não pega. E aí a gente passou um perrengue. Por quê? Quando a gente já foi de noitezinha. E lá no Duty Free da Argentina é assim, é um círculo e são vários setores. Então você sai de um setor, você vê todos os outros. E eles são meio interligados. No centro tem a praça de alimentação e tem o do brinquedo, tem a das bebidas, tem a da comida. Não valeu a pena nada lá. A única coisa que a gente comprou não é nem porque valeu a pena, é porque a gente não encontrou no Paraguai, a gente não encontrou em outros lugares, tá? Então era uma coisa diferente, era uma coisa que as crianças queriam e a gente foi e comprou. Mas fora isso, não valeu a pena. E aí aceita Pix, e aí só quando você aceita o Pix, eles te dão Wi-Fi para você fazer o Pix. Então só o meu telefone que funcionava. E quando a gente saiu, a gente foi pedir Uber, todo mundo recusava. E aí eu fui vendo, eu fui ficando nervosa. Já estava anoitecendo. E eu falei, meu Deus, e agora? E o Uber, todo mundo foi cancelando. E depois de muito tempo, nós ficamos... Gente, eu não lembro quanto tempo a gente ficou ali pedindo. Mas o Duty Free já estava fechando. Meu esposo conseguiu negociar com o Uber para a gente cancelar a viagem e ele vem pegar a gente com dinheiro por fora. Foi um inconveniente, foi uma coisa assim que eu jamais podia esperar, né? Mas a gente não tinha o que fazer. A gente teve que aceitar. E aí a gente pagou numa viagem muito cara. A gente pagou acho que umas 4 vezes mais, gente, da viagem. Porque a gente não tinha escolha. E aí o cara veio, pegou a gente e levou a gente pro hotel. Então, assim, o Duty Free da Argentina, ele é antes da aduana. Então, se você for lá, aluga um carro e vai. Ou você combina com o táxi, com o transfer. Ou você tem transfer de hotel. Cada hotel tem um quiosquezinho dos passeios que fazem, né? Dos passeios ali que eles fazem. Eu não vou citar nomes, né, das agências que faz esses passeios. Mas cada hotel tem o seu. É mais caro, gente. É mais caro. Só que é mais seguro, né? Só que tem uma coisa também. Se você não estiver no local combinado, eles vão embora e te deixam lá, né? Não perdoa nada, não, tá? Então, assim, mas é o mais seguro. Então, ou você aluga carro,
ou você pega um transfer desse e vai, tá? Porque esse negócio de depender de Uber à noite, a gente passou um aperto, né? Ali, pelo menos a gente. Não sei se é sempre, não sei se isso é normal deles, mas todos cancelavam a viagem. Agora, no outro dia a gente foi no Paraguai. E aí a gente combinou de ir no Paraguai com dessas viagens de Uber, a gente fazia, você faz esse transfer, você leva ao Paraguai, você leva para Argentina, e a gente sabia que lá do lado argentino, a gente não ia conseguir ir. A gente ia pagar um pouco mais caro, a gente acho que pagou R$ 350, mas teve esse trajeto, né? A gente só pagou pro lado brasileiro, pra taxista brasileira, e aí a gente combinou com um outro para eles poderem ir lá e levar. Agora, no Paraguai, eles entram de carro, eles podem entrar de carro. Quem dirige no Brasil não pode entrar lá porque tem que pagar um seguro, tem que pagar não sei o que, não vale a pena. Então, eles fazem esse combinado, né? Agora, pro lado paraguaio, pode entrar, então eles levam, tá? Só que, gente, eles até levam, só que é muito trânsito. Então, o melhor jeito é você parar um quarteirão antes da ponte e ir a pé. E aí atravessa a pé de novo e pega um Uber um quarteirão depois. É o melhor jeito, tá? Como a gente estava com criança, a gente perguntou pro Uber, ele levou a gente até lá na loja. E aí foi a nossa primeira vez no Paraguai, gente. Eu confesso que eu cresci ouvindo, peço até desculpas ao povo paraguaio, que eu cresci ouvindo que Paraguai era tudo falso, que Paraguai, nada que vem, tudo, tanto é que essa blusa é do Paraguai, você sabia que a blusa era falsa. E foi assim, se você tem uma impressão de um lugar, vá você mesmo nesse lugar e tire você suas próprias conclusões. Porque eu fui com uma impressão do Paraguai que, na verdade, nem era o foco ir no Paraguai. Eu tava querendo ir na Argentina. E eu vi um lado da Argentina que eu não conhecia, que ninguém falou, que era o lado da pobreza, aquela coisa toda que eu jamais podia imaginar. E fui no lado do Paraguai que eu vi uma coisa que, assim, eu fiquei boba. São lojas que eu nunca vi nem no Brasil, nem em São Paulo. São várias paredes de várias marcas. Lá, gente, as paredes são... Eu vou fazer um vídeo só do Paraguai, gente, porque senão não vai ter como. Senão vai ficar muito grande. Prometo que eu vou fazer um vídeo só do Paraguai. Foi uma coisa incrível, só adianto isso. Se você não foi, separa. Tem muito lugar no Brasil muito bonito para poder ir. Eu sei que muita gente tem vontade de ir para fora. Eu também tenho, né? Mas o nosso Brasil é muito grande e ele não é só grande. Ele é lindo, ele é incrível. Então, vou só dar umas dicas aqui que... Deixa eu ver. Não, as dicas que eu vou dar é o seguinte. Fizemos todos os passeios de Uber. O único perrengue que a gente passou foi esse do Duty Free da Argentina. Recomendo que, se você for alugar um carro, é uma viagem maravilhosa. Tem muitos passeios para fazer em Foz do Iguaçu. É uma cidade incrível, muito bem estruturada, muito bonita, grande. Então, é tudo muito longe os passeios. Recomendo que vocês vão. Tem muitos lugares para poder ir. A gente não conseguiu fazer todos. Eu acho que a viagem boa, eu já falei isso. A viagem boa é aquela viagem que você fala assim, nossa, quero voltar. Não consegui fazer tudo, deu certo. Porque é encantador, né? É uma cidade que não tem problema nenhum. Poderia morar lá facilmente. É lindo. Tem excursões das escolas que vão para lá, né? A usina de Itaipu é um passeio que é maravilhoso. A segunda vez que eu fui, a gente fez a vista panorâmica. Esse passeio, as crianças também podem fazer. Você vê a Itaipu de 3 maneiras: por fora, por dentro e por cima. Então é lindo, dá um pouquinho de medo quando tá em cima, mas é só você ficar no corredor do ônibus. Mas é lindo, assim, a gente não tem a dimensão de ver quando a gente estuda a usina, como ela foi construída.
e depois você ir lá ver, é completamente diferente, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer e ver que 50% das pessoas que trabalham lá é do Paraguai e 50% são brasileiras, né? Então, foi um passeio incrível, foi lindo, as crianças amaram. E vou encerrar o vídeo por aqui. Tem um restaurante que eu queria indicar pra vocês que chama Mundo Animal. As crianças amaram. Tem muitos restaurantes lá, mas esse foi da primeira noite que a gente foi. Então tem os personagens, tem brinquedo para as crianças amaram. Se for criança pequena, então eles vão se amarrar, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui, prometo que vou fazer um só do Paraguai. E amei. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Beijos!